Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e vamos continuar com essa série de estudos sobre personagens da Bíblia. E estamos falando ultimamente sobre mulheres da Bíblia. Falamos sobre várias mulheres e hoje queremos falar sobre uma pessoa muito importante que é conhecida por todas as religiões. Falaremos sobre Maria, a mãe de Jesus. E assim que nós teremos como título do estudo de hoje, Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. E nós veremos no decorrer do estudo por que Maria, a mãe de Jesus, é considerada como uma serva humilde, mesmo sendo a mãe física de Jesus, o Salvador do mundo. Primeiro nós perguntamos, Maria, a mãe de Jesus, quem é esta mulher? Como cristãos, nós temos motivo de sobra para celebrar Maria como mãe de Jesus. Mas, nessa celebração, nós corremos o risco de esquecer a história daquela mulher simples que viveu num pequeno povoado de uma região periférica no mundo daquele tempo, há aproximadamente 2000 e poucos anos atrás. Maria de Nazaré, a Maria, a mãe de Jesus, ela é alguém de nossa raça, é uma pessoa comum como todos nós. Como os demais seres humanos, ela nasceu e viveu num contexto histórico, social, econômico, político e cultural. Como as outras mulheres, sua natureza humana se desgastou. Ela era um ser humano como todos nós o somos. Ela viu-se atingida pelas inclemências dos anos e também envelheceu. Não viveu segregada e protegida como muitos pensam. Eu sei que não é muito fácil conhecer a história de Maria com objetividade, uma vez que as fontes que dispomos são os evangelhos, nos quais os fatos históricos já se apresentam ali interpretados a partir da fé. No Novo Testamento, há diversas tradições no que diz respeito a Maria, mãe de Jesus. Porém, Maria ela é referência indireta nos escritos paulinos. Notamos aqui nos evangelhos que Marcos a apresenta como mulher do povo e participante também de sua mentalidade. Os evangelhos da infância, quando falamos sobre Jesus, apresentam uma teologia bem elaborada sobre a fisionomia espiritual da Virgem, enquanto que o quarto evangelho, o evangelho de João, destaca sua fidelidade e seu significado na comunidade cristã. Agora vem a pergunta: o que diz a Bíblia sobre a Virgem Maria? Maria, a mãe de Jesus, era uma mulher que foi descrita por Deus como agraciada, como bem-aventurada. E a palavra agraciada, que vem do grego, significa essencialmente com muita graça. Maria recebeu a graça de Deus. E graça é esse favor imerecido, que significa que é algo que recebemos apesar do fato de não merecermos. Maria compreendeu este fato, como declara o texto de Lucas, capítulo 1, no versículo 17. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, então, ela reconhece que precisava ser salva, que ela precisava de Deus como seu Salvador. A Bíblia
nunca nos diz que Maria foi qualquer coisa além de uma mulher comum que Deus escolheu para usar de uma forma extraordinária. Ou seja, para ser a mãe de Jesus, o Salvador do mundo. Sim, Maria, ela era uma mulher correta e favorecida, ou seja, agraciada por Deus. Ao mesmo tempo, Maria era também um ser humano pecador como todos os outros, que necessitava de Jesus Cristo como seu Salvador, como todas as outras pessoas o necessitavam. Basta ver o texto de Romanos capítulo 3, o versículo 23. Romanos 6, 23, 1 João 1, 18. Ou seja, todos pecaram, inclusive Maria, e destituídos estavam da glória de Deus. Assim que todos necessitavam, incluindo Maria, de um Salvador. Eu sei que é difícil entender isso, sendo Maria a mãe do Salvador. Aí vem a segunda pergunta. Por que Deus escolheu Maria? A resposta é por causa da graça de Deus. Os textos onde Maria é apresentada e que também falam do nascimento de Jesus não dizem o motivo da escolha por Maria. Não sabemos muito sobre Maria, sobre a pessoa de Maria, mas o pouco que a Bíblia diz é que ela era uma virgem de Belém, da linhagem de Davi, noiva de José, tinha por parente Isabel, que era a esposa do sacerdote Zacarias, a mãe de João Batista, e teve outros filhos depois do nascimento de Jesus. E que ela seguiu a Jesus em seu ministério. Fazemos agora uma terceira pergunta. O que diz o Antigo Testamento acerca de Maria? O Antigo Testamento traz uma referência a quem viria a ser a mãe de Jesus. Primeiro diz que o Messias, Jesus, viria da linhagem de Davi. Nasceria de uma virgem, como está em Isaías capítulo 7, o versículo 14, que seria de Belém. Isso confirmando o texto de Miqueias capítulo 5, o versículo 2. Com certeza havia muitas virgens de boa reputação naquela época que viviam em Belém. Mas Deus escolheu-a. E Maria, sendo escolhida por Deus, foi agraciada. Ou seja, recebeu o privilégio de dar à luz ao Salvador do mundo. E quando estávamos preparando esse estudo, e escrevíamos Mãe de Jesus, é uma palavra muito forte, Mãe de Jesus. Porque esse título, Mãe de Jesus, com certeza causa impacto. E esse assunto é polêmico e leva uma série de opiniões divergentes e vários questionamentos. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto de Maria ser a mãe de Jesus? Qual a importância que Maria, sendo a mãe de Jesus, recebe nas Escrituras? Maria, mãe de Jesus, certamente não imaginava que sua vida pudesse causar tantas discussões entre as pessoas, ou que lhe atribuiriam honras que não lhe são devidas. Ou seja, adoração e glória, como vemos nos dias de hoje. Nós observamos que a palavra de Deus não mente
e não deixa dúvidas. Por isso está escrito: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O texto de Mateus 24:35. A Bíblia esclarece que toda adoração pertence a Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 8, diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Entretanto, apesar da clareza do texto, muitas pessoas insistem em adorar a Maria, mãe de Jesus. Na Bíblia, meus queridos, não encontramos uma única citação que nos oriente a orar ou venerá-la. Maria não é corredentora e não conduz ninguém ao caminho da salvação. A palavra de Deus em Atos capítulo 4, versículo 12 é muito clara. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em outro nome. Jesus é o único que pode salvar, que pode levar à salvação. Ele é o poder, ele é o próprio poder, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Conforme o texto de João capítulo 14, versículo 6. Em relação a Maria, o que observamos é que ela é um instrumento usado por Deus. Nós amamos e respeitamos Maria, pois ela foi um instrumento usado por Deus para que sua promessa de salvação se cumprisse. E nós notamos que Maria se dispõe ao propósito de Deus. E se não fosse ela, uma outra virgem seria mãe do Senhor Jesus. Outra se disporia para que Jesus fosse gerado nela. Maria era uma virgem dotada de virtudes, pureza, obediência, fé e disposição que agradavam a Deus. Por isso ela foi escolhida. Notamos no texto de Lucas, no capítulo 1, no versículo 30, que Maria achou graça diante do Pai, diante de Deus. O texto disse: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Então, se manifestou a Maria por meio de um anjo, dizendo a ela que ela seria mãe do Messias. E ela declarou com humildade: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aqui nesse texto de Lucas capítulo 1, versículo 38, vemos que Maria se dispõe à ordem do Senhor Deus. Assim que não se pode torná-la igual ao Senhor Jesus. Deve-se ter respeito, carinho e amor por essa incrível mulher. Jesus, sendo Deus, ele precisou tomar a forma humana e para isso necessitou nascer de uma mulher. E essa mulher foi Maria, que veio a ser a mãe de Jesus. E nós notamos no decorrer dos tempos do Novo Testamento que Maria estava perto da cruz quando Jesus morreu, conforme João capítulo 19, o versículo 35. Maria estava com os apóstolos no dia de Pentecostes. Vemos isso em Atos capítulo 1, versículo 14. Entretanto, jamais
se menciona Maria depois de Atos, capítulo 1. Assim que os apóstolos em nenhum lugar dão a Maria um papel proeminente no Novo Testamento. E a morte de Maria não é registrada na Bíblia. Nada é dito sobre Maria subindo aos céus ou tendo qualquer forma de papel exaltado no céu como mediadora. Maria, ela deve ser respeitada como a mãe terrena de Jesus. Mas ela não é digna de nossa adoração ou exaltação. A Bíblia em nenhum lugar indica que Maria pode ouvir orações, que ela possa ser mediadora entre nós e Deus. Jesus é o único defensor e mediador nos céus. Como o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, deixa muito claro. Está escrito que, porque há um só mediador e um só Deus. Um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Isso vem salientar que Maria não é mediadora entre Deus e os homens, e sim Jesus. Quando pedir alguma coisa, peça diretamente a Deus em nome de Jesus. O próprio Jesus disse, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Diz Jesus, no texto de João, capítulo 14, os versículos 13 e versículo 14. Uma vez, quando Jesus estava falando, uma mulher na multidão proclamou: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamastes. Isso está em Lucas, no capítulo 11, no versículo 27. E quando eu observo esse texto de Lucas 11, 27, eu vejo que nunca houve uma melhor oportunidade para Jesus declarar que Maria era verdadeiramente digna de louvor e adoração. Mas qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus, no versículo 11, no versículo 28 de Lucas capítulo 11 foi: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Assim que para Jesus a obediência à palavra de Deus era mais importante do que a mulher que o pôs no mundo. Em nenhum lugar das escrituras, Jesus ou qualquer outra pessoa dirige qualquer louvor, glória ou adoração a Maria. Isabel, parente de Maria, há louvor em Lucas capítulo 1, versículos 42 a 44, mas o louvor de Isabel é baseado no fato de que Maria daria à luz Jesus. Não foi baseado em qualquer glória inerente a Maria. Nós, quando observamos Maria e Jesus aqui na terra, nós podemos destacar a difícil missão da mãe de Jesus. E para entendermos um pouco a missão de Maria, vamos, por um momento, sem querer comparar ou pensar em nossas famílias. Vamos pensar na condição de pais. Vamos pensar nessa condição que todo ser humano que tem filhos pensa quando cuida, quando observa o desenvolvimento do seu filho. Na condição de pais,
Nós pretendemos buscar sempre o melhor para nossos filhos. Nós nos preocupamos com o seu bem-estar. Nós sofremos diante das suas dores e nos alegramos com suas alegrias. Isso é natural para qualquer ser humano. Para a maioria dos pais e mães encarnados, eles desejam o melhor para os seus filhos. Agora, imaginemos dentro de nossa condição limitada, como se sentiu Maria ao perceber que seu filho, muito amado por ela, estava sendo rejeitado e mortificado pela ignorância humana. Ela nada podia fazer como mãe para impedir o sofrimento daquele que lhe encantara os dias com a luz de suas palavras e com os seus sorrisos. De qualquer forma, precisamos entender que, quando Maria afirmou, "Eu sou a serva do Senhor", ela realmente queria dizer que compreendia que sua vida seria marcada pela renúncia e pela prática do amor incondicional. E observando toda a trajetória de Jesus e o acompanhar, às vezes silencioso, de Maria, nós notamos cinco aspectos importantes sobre Maria. Primeiro, Maria só esteve virgem até o nascimento de Jesus. Contudo, José, o esposo de Maria, não a conheceu, ou seja, não teve relação sexual com ela, até que ela deu à luz a um filho e pôs o nome de Jesus. Isso está muito claro no texto de Mateus capítulo 1, no versículo 25. Mas depois disso, outros filhos vieram, como é comprovado em Marcos capítulo 5, no versículo 3, que diz: "Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs?" Então, a expressão Virgem Maria, portanto, não é apropriada depois, aplicar a Maria depois do nascimento de Jesus. Segundo, quando Jesus nasceu, os magos foram visitá-lo e logo o adoraram. O texto de Mateus capítulo 2, versículo 11 diz: "Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra." Aqui nós notamos que os magos, ou seja, os sábios do Oriente, adoraram a Jesus e não a sua mãe Maria. Terceiro, Maria é bendita entre as mulheres e não bendita acima das mulheres. O texto de Lucas capítulo 1, versículo 42 diz: "Bendita és tu entre as mulheres." Esse entre quer dizer no meio, junto. Deus a distinguiu com um fim específico entre as mulheres, mas em nenhum lugar diz que Deus a fez digna de adoração. Quarta característica é que Maria é a mãe de Jesus, não mãe de Deus. Porque Deus sempre existiu, antes de Maria. Além disso, em toda a Bíblia, só é encontrado a expressão Maria, mãe de Jesus. Nunca Maria, mãe de Deus.
Quinta e última característica aqui de Maria é que Maria amava Jesus e o tinha como seu Salvador. Por isso ela declarou: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. Aqui neste cântico, ela declara que também precisa de um Salvador. Jesus, aqui, é apresentado como Salvador de Maria, que também nasceu em pecado. E ela conheceu a verdade que é Jesus, como o texto de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Eu sei que muitas vezes, muitas pessoas se veem confusas entre tantas religiões, tantas crenças e tantos caminhos. A Bíblia não nos deixa sem resposta quanto à salvação e à adoração a Jesus. Foi Ele que morreu e ressuscitou. Ele está vivo entre nós, não por meio de imagens ou ídolos, feito por mãos humanas, mas por meio do seu Espírito Santo.